Continuando, então, aqui na nossa disciplina, o que a gente precisa fazer, né? Então, na lista de exercícios que eu tinha passado para vocês, tem duas questões. Uma, eu tinha começado a resolver na sala de aula, né? Só que eu tinha errado um sinal nela. Então, acho que alguns de vocês me mandaram dúvidas, perguntando alguma coisa, mas era basicamente porque o erro tinha sido meu mesmo, tá? Então, só para poder a gente passar aqui por elas, a gente tinha uma equação diferencial, e em que a gente conseguia chegar num determinado ponto, só que eu tinha trocado um sinal durante a execução dela, tá? Então, no final das contas, a gente tinha essa equação diferencial, dy dx, que era igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado menos xy, dividido por xy, ok? Então, o que era sugerido que a gente conseguisse fazer era que a gente conseguisse fazer a substituição do tipo y igual a vx, para que a gente pudesse reordenar isso daqui, ok? Essa substituição y igual a vx, ela de outra forma, você substitui v como sendo y sobre x, ok? Essas razões aqui que normalmente aparecem. Então, quando a gente deriva isso daqui, a gente obtém, então, uma expressão para dy, v dx, mais x dv. E aqui a gente consegue começar fazendo as substituições, de forma que, então, a gente consiga, se a gente expressar isso aqui em torno de dx, a gente vai ter dy dx, que vai ser igual a v mais x dv dx. Tudo bem? Então, a gente arrumou aqui como se fosse o primeiro pedaço desse termo, e aí agora a gente consegue começar a tentar verificar como é que a gente consegue arrumar esse segundo pedaço aqui, tá? Então, a gente já pode até escrever o pedaço azul da seguinte forma: v mais x dv dx, que vai ser igual a... Bom, ou você pode dividir termo a termo aqui, por exemplo, para poder você obter x sobre y, mais y sobre x, menos 1, ok? Aqui a gente tem um v, né? Se a gente está substituindo v por y sobre x, a gente tem y sobre x, e aqui a gente tem o inverso, né? Então a gente vai ter 1 sobre v, menos 1, mais v. Se a gente puder cancelar esses dois v's aqui, então a gente vai poder reescrever isso aqui tudo como sendo x dv dx, que vai ser igual a 1 menos v sobre v. Ok? Bom, então, se a gente consegue agora reordenar para poder tudo que tiver v ficar de um lado, tudo que tiver x ficar do outro, a gente vai conseguir fazer um negócio mais ou menos assim. V dv dividido por 1 menos v, que vai ser igual a dx sobre x. Ok? Então, aqui a gente consegue fazer, então, uma integração por partes, né? No lado esquerdo, a gente tem uma fração que a gente não consegue diretamente reconhecer qual é a integral que consegue resolvê-la, mas a gente consegue distribuir isso por integral por partes. Integral por partes é muito importante aqui em equações diferenciais, tá? Você vai usar bastante. Então, só para poder lembrar o que é integração por partes, eu vou fazer um quadrinho verde aqui. Então, o que é integração por partes? A integração por partes é justamente você pegar essa fração v dividido por 1 menos v e tentar transformar isso em duas frações diferentes. Duas frações que você conheça de alguma forma.
Então, é você tentar separar isso daqui, por exemplo, em duas frações. Vou fazer aqui duas frações, uma com 1 embaixo e a outra com 1 menos v. Porque aqui embaixo é como se você tivesse 1 que multiplica 1 menos v, e você consegue fazer, então, essa separação. Os coeficientes a e b aqui, eles são indeterminados, você vai determinar agora. Então, você tem v dividido por 1 menos v, que vai ser igual a... Então, a gente vai ter aqui embaixo 1 menos v, e em cima a gente vai ter a menos a que multiplica v, mais b. Isso daqui, a gente rearranjando para poder ficar termo a termo, é como se a gente tivesse a mais b, menos a que multiplica v. Isso aqui tudo dividido por 1 menos v. Tranquilo? Bom, então, esse termo aqui desse lado vai ter que ser igual a esse termo a termo. Ou seja, a gente tem aqui como se fosse 0 mais 1 vezes v. Tudo que não está com o v é zero. Então, esse termo aqui é igual a zero, e tudo que está com o v é igual a 1. Então, menos a é igual a 1. Então, a gente vai conseguir escrever algo mais ou menos do tipo que menos a vai ser igual a 1. Então, o a é para ser igual a menos 1. E se a gente tem aqui a mais b igual a zero, então o b é igual a 1. Tranquilo? Bom, então, isso quer dizer que essa fração aqui, a gente poderia separá-la como sendo menos 1 mais 1 sobre 1 menos v. Tudo bem? E dá certinho, né? Quando você fizer aqui, você vai obter esse lado esquerdo aqui. Isso aqui é melhor porque você conhece a integral de menos 1 e você conhece a integral de 1 sobre 1 menos v. Ok? Quando você faz dessa forma, então você vai conseguir, desse lado esquerdo aqui, você vai ter menos 1, isso daqui mais 1 sobre 1 menos v, que multiplica dv, que é igual a dx sobre x. Então, depois que você integrar aqui, você vai obter mais ou menos o seguinte. Integrando, já substituindo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vai ficar y menos x, é elevado a y sobre x, que vai ser igual a c. Ok? Uma dúvida? Certo, eu acho que eu tinha errado na aula passada, porque eu acho que no enunciado eu tinha colocado mais, e quando eu passei para o outro lado, eu esqueci de colocar o menos. Foi viagem minha ali, tá? Tranquilo, então essa aqui foi a primeira, né? Eu acho que vocês podem ter dúvidas na segunda questão. A segunda questão, ela era um pouquinho mais capciosa, tá? Então vamos lá, para a segunda. Então na segunda questão, a gente tem xy dx mais x ao quadrado mais y ao quadrado dy, que é igual a zero, ok? O truque aqui nessa questão era, você pode substituir tanto por y igual a v que multiplica x, você pode fazer essa substituição, você vai passar por um caminho mais longo para poder chegar na resolução, mas também é para dar certo. Ou você pode substituir x igual a v vezes y. Como assim, professor? Não pode fazer isso, não. Pode. Se você observar o método de substituição de variáveis, você pode fazer qualquer substituição que você quiser. O que eu fiz a indicação da substituição ax mais by e dessa y igual a vx, elas não são fixas. Você pode mudar isso de acordo com o que você achar melhor para a questão. Isso são apenas dois insights para poder você receber, para que você possa conseguir pensar
que você pode substituir uma variável para sair de uma equação que não é separável para chegar numa equação separável, ok? Então, a gente vai prosseguir aqui com essa substituição. Se a gente for fazer essa substituição aí, então a gente consegue obter uma expressão mais ou menos assim. Vy quadrado, que multiplica VDV, mais Y dV. Ok? Então isso daqui é como se eu estivesse substituindo o dx direto, tá? Só para a gente se lembrar, isso daqui você faz dx, que é igual a vdy, mais y dv. Tranquilo? Mais, então aqui a gente vai ter v ao quadrado, y ao quadrado, mais y ao quadrado dy. É igual a zero. Tudo bem? Bom, então, reagrupando isso daqui, a gente consegue isolar um y ao quadrado, que vai ficar vy dv, mais 2v ao quadrado, mais 1 dy. Isso daqui vai ter que ser igual a zero, ok? A gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver eliminando, por exemplo, esse y. Não, manda esse y para lá e continua só com esse termo aqui de dentro. Você tem que pensar que se, por exemplo, você só pode mandar esse y dividindo lá para o outro lado se o y for diferente de zero. Então você tem que pensar que se y igual a zero é solução dessa equação diferencial. Então se y for igual a zero, a gente vai ter esse lado aqui vai ficar zero e esse lado aqui vai ficar zero também. A derivada de y igual a zero vai ficar zero, então acaba sendo zero aqui também. Então zero igual a zero é verdade, ou seja, a função y igual a zero, ela é uma solução. E apontar isso daqui pode ser importante, tá? Então, você aponta aqui que y é igual a zero, é uma solução ou não. Se y não fosse igual a zero, não fosse uma solução, se y igual a zero não fosse uma solução, bastava você mandar dividir mesmo lá para o outro lado e tocar a vida. Mas apontar aqui que y igual a zero é de bom tom, tá? Então, agora a gente vai tratar com y diferente de zero. Então, já que a gente sabe que y igual a zero é uma solução, vamos ver quais y não nulos que são soluções. Então, a gente consegue, então, mandar y ao quadrado dividindo lá para o outro lado, e aí a gente consegue resolver vy dv mais 2v ao quadrado mais 1 dy, que é igual a zero. Então, resolvendo essa equação diferencial, a gente consegue chegar nos y não nulos que podem nos servir de alguma forma, ok? Bom, então aqui a gente começa a trabalhar para a gente fazer essa melhor inversão aqui, e aí aqui a gente tem v dividido por 2v ao quadrado mais 1, dv, mais dy sobre y, que é igual a zero. Ok? Bom, daqui a gente pode usar frações parciais aqui, como já tinha explicado para vocês, e aí a gente consegue chegar na seguinte resultado da integração. A gente vai ter ln de 2v ao quadrado mais 1, mais 4ln de y, que vai ter que ser igual a ln de c. Como o resultado dessas integrais aqui à esquerda já são dois logaritmos, a minha intenção é retirar esses logaritmos. Então, a minha constante, ao invés de ser uma constante c, eu já estou chamando a constante de ln de c, que continua sendo uma constante também. Só que quando eu tirar aqui os logaritmos, aplicar exponencial dos dois lados da equação, ao invés de ter uma outra constante, eu vou ter a constante c, ok? Então, dessa forma, a gente consegue chegar aqui numa resposta que é y ao quadrado, que multiplica 2x ao quadrado, mais y ao quadrado, que é igual a constante c. E essa constante aqui tem que ser positiva, porque quando você está tirando o ln,
o ln não pode ser de uma constante negativa, ok? Essa constante C ela tem que ser uma constante positiva. Tudo bem? Bom, da outra forma, você teria umas duas ou três frações parciais para poder resolver, mas você também é para conseguir algo parecido aí com o que a gente está fazendo, tá bom? Ok, lista comentada. Vamos partir para o tema da aula de hoje, tá? Hoje a gente precisa falar, então, sobre fatores integrantes. Então, a gente está começando a sair das equações diferenciais mais infantis ali, mais bestinhas, e está começando a entrar nas equações diferenciais propriamente ditas, tá? Isso até agora não foi equação diferencial? Foi, só que era a equação mais simples, que você resolve por artifício matemático, que você já aprendia em cálculo 1, por exemplo. Essa questão de substituição de variáveis não é novidade. Você já fez as substituições de variáveis para poder conseguir resolver integrais. Então, a integral de dx sobre x mais 1, você faz a substituição de variável para poder você conseguir achar o ln, e aí depois você contra-substitui. Então, isso daí é uma técnica que vocês já viram, a gente só fez aplicado para equações diferenciais. Agora, a gente precisa começar a olhar para técnicas propriamente ditas de equações diferenciais. Então, a gente pode ter uma equação diferencial que é na forma padrão. Então, vou definir aqui para vocês o que é a forma padrão de uma equação diferencial. Então, essa forma padrão de uma equação diferencial é quando você consegue escrevê-la da seguinte forma: dy dt mais p de t, que multiplica y, que vai ser igual a g de t. Então, isso daqui vocês já conhecem, que é o termo não homogêneo. Essa daqui é a derivada de ordem 1, e essa daqui seria a derivada de ordem 0. Ok? Então, você percebe a estrutura que você tem que rearranjar aqui em torno de duas funções. Essa função aqui primeiro, e essa outra função aqui do lado. Tranquilo? Então, essa é a forma padrão. Quais são as equações diferenciais que a gente consegue resolver pelo método do fator integrante? São as equações diferenciais que são escritas dessa forma. Então, qual é a classificação dessa equação diferencial? Essa equação diferencial aqui é a equação de ordem 1, ok? Ela é não homogênea. Ah, professor, se a equação for homogênea, eu não consigo usar o fator integrante. Consegue, mas você tem que avaliar se é mais simples você fazer uma separação de variáveis. Porque, por exemplo, se essa equação aqui tiver esse termo g de t igual a zero, você vai ter dy dt, que vai ser igual a p de t vezes y. Então, você já consegue fazer a separação aqui, ó, dy sobre y, que é igual a p de t dt. Tudo bem? Então, se a equação não for homogênea, avalie usar um método que a gente já viu de separação de variáveis, tá? Vamos lá. Certo, só que a equação aqui é não homogênea. Só que aí você tem que prestar atenção que esse coeficiente, essa função p de t, é uma função que ela só depende da variável independente. Ela não tem a função, nessa função descrita, uma variável dependente dentro dela, ok? Então, P só depende de T, só depende da sua variável independente aqui, tudo bem? Quando você tem a equação diferencial dessa forma, o método dos fatores integrantes, ele vai te ajudar a conseguir entender como é que você consegue fazer isso da seguinte forma.
definir aqui do lado o fator integrante. Então, o fator integrante é a função mi de t. O que é o fator integrante? Então, o fator integrante é uma função que eu vou multiplicar a equação diferencial, mi de t, que multiplica dy dt, mais p de t, que multiplica y, que vai ser igual a mi de t, que multiplica g de t. O que vai acontecer quando multiplicar? Mi de t é uma função tal que quando a gente conseguir multiplicar ela aqui para dentro desse negócio, deixando ela aqui dy dt, mais mi de t, p de t, que multiplica y. Então, isso daqui vai ser de tal forma que esse produto ele vai ter que ser igual a derivada de mi de t dt. Vamos lá. Então, se isso daqui é verdade, ou seja, deixa eu escrever isso aqui bem claro para a gente entender bem, tá? Mi de t é tal que faz com que você tenha a derivada de mi de t dt igual a mi de t que multiplica p de t. Tudo bem? Então, ok. Isso daqui é pré-requisito. Por que eu tenho que fazer, achar esse mi de t que ele faça isso daqui? Se você observar, se a gente conseguir fazer essa substituição aqui, a gente vai achar a seguinte equação diferencial. A gente vai ter a função mi, que multiplica dy dt. Aqui a gente vai ter y, que multiplica dmi dt. E aqui desse lado a gente vai ter mi, que multiplica g. Se você observar isso daqui, é a derivada do produto. Isso daqui é a derivada do produto mi, que multiplica y. dt, que vai ser igual a mi, que multiplica g. Tudo bem? Se você observar, essa equação diferencial aqui, ela é separável. Você consegue passar para o outro lado aqui, ó, derivada mi, que multiplica y, que vai ser igual a mi g, que multiplica dt. G só depende de t e mi só depende de t. Então, aqui é só você integrar que você vai ter mi, que multiplica a função y, que vai ser igual a integral de mi g dt mais a sua constante de integração. Então, aqui você já tem a função y para ser isolada. Professor, não entendi. Vou repetir. Calma. Definir para vocês o que é a forma padrão das nossas equações diferenciais. Então, a forma padrão da nossa equação diferencial é quando você consegue achar a derivada, a primeira derivada aqui isolada, sem nenhum termo junto com ela. Você consegue identificar a derivada de ordem zero com uma função ao seu lado. E você consegue identificar o termo não homogêneo isolado da equação do outro lado da igualdade. Isso é a forma padrão, tá? Então, nessa forma padrão, e para equações que sejam de ordem 1, não homogêneas, e que tem o termo P somente dependentes da variável independente, então a gente consegue executar o método de fatores integrantes para conseguir resolver essa equação diferencial. Então, a gente está definindo aqui o que é o fator integrante. O nosso fator integrante, então, ele é uma função mi, que só depende de t.
certo? E aí essa função mi que só depende de t, ela faz, qual é a função dela, qual é a propriedade dela? É que a derivada dela é igual ao produto mi de t que multiplica p de t. P de t, aquela função que a gente identificou quando a gente estava montando a nossa equação diferencial na forma padrão, tá? Ok, então, se ela é desse tipo aqui, se ela tem essa propriedade, quando a gente substituir aqui nessa indicação em verde, a gente vai perceber que isso daqui é a derivada do produto. Se você abrir essa derivada do produto, você vai estar voltando, retornando para esse ponto aqui inicial. Tranquilo? Bom, e aqui, por que isso daqui, por que essa equação diferencial aqui é importante? Ela é importante porque aqui você já consegue isolar o valor de y como sendo uma igualdade da função. Tranquilo? Vamos lá. Tudo fica mais fácil com exemplo, né? Então, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Antes de eu fazer o exemplo, deixa eu colocar aqui como é que seria o procedimento para essa resolução, tá? Então, a gente vai falar aqui do primeiro passo. O primeiro passo é você colocar a equação diferencial na forma padrão. E aí, por forma padrão, você já sabe que é dy dt mais p de t, multiplica y, que vai ser igual a g de t. Ok? Segundo passo. É você conseguir identificar qual é o seu fator integrante. Então, é determinar o fator integrante. E aí, por fator integrante, a gente sabe que ele vai ter que ter essa propriedade aqui. Então, é você resolver essa equação diferencial. De uma forma mais simples, né, para quem gosta de decorar um pouco mais de fórmulas, essa resolução aqui dessa equação diferencial sempre vai ser desse tipo. Então, você vai ter ln de fator integrante, que vai ser igual a integral de p de t dt. Ou seja, o seu fator integrante ele tem uma fórmula específica que é a exponencial da integral de p de t dt. Professor, o senhor esqueceu a constante de integração. Constante de integração é para quando você quer a solução geral de uma equação diferencial. O que eu quero aqui é um fator integrante que me ajude a colocar a equação de uma forma separável para que eu consiga executar e descobrir qual é a forma geral da equação y. Então, repetindo, eu não quero a forma geral da equação dos fatores integrantes. Eu quero a forma geral da equação y. Então, aqui eu não preciso da constante de integração. Estou supondo que a minha constante de integração aqui ela é igual a zero. Tá? Ok, então, primeiro passo, segundo passo, qual é o terceiro passo? Então, o terceiro passo é justamente você conseguir fazer a substituição lá na sua equação diferencial. É você conseguir substituir na sua equação diferencial e você saber que com aquele fator integrante, você consegue fazer aquela separação de variáveis ali do lado. Então, o terceiro passo é justamente você resolver a EDO separada.
E aí ela sempre vai ser do tipo que você vai ter derivada do fator integrante que multiplica y, dt, que vai ser igual a fator integrante que multiplica g de t. Então, essa equação diferencial vai te retornar o valor de y. Tudo bem? Ok, então vamos para um exemplo, né, para a gente tentar entender melhor. Então, no exemplo, a gente tem aqui a seguinte equação diferencial. Deixa eu ver cadê meu exemplo aqui. Ok, então vamos pensar aqui de cabeça mesmo. dy dt mais meio de y, que é igual a meio de e elevado a t sobre 3. Ok, pense comigo, essa equação diferencial, ela está na forma padrão? Vamos tentar identificar os pedacinhos dela, tá? Derivada de ordem 1, independente, tá aqui. Derivada de ordem 0 e termo não homogêneo. Ok, então, se ela está na forma padrão, eu sei que o valor de P de T é igual a 1 meio, e eu sei que G de T é igual a meio de E elevado a T sobre 3. Tudo bem? Então, só lembrando, né? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é colocar na fórmula padrão. Já está. Segundo passo, determinar o fator integrante. Então, vamos lá. Primeiro passo, já estamos ok. Segundo passo é determinar o fator integrante. Qual é a equação diferencial do fator integrante? É dmi dt, que vai ser igual a mi que multiplica p de t. Ou seja, aqui a gente tem a derivada do nosso fator integrante, dt, que vai ser igual ao fator integrante que multiplica p de t, meio. Ou seja, a gente vai conseguir resolver do tipo d de mi sobre mi, que vai ser igual a meio de t. Integrando isso daqui, a gente vai obter que a gente tem o nosso fator integrante como sendo e elevado a meio de t. Tudo bem? Então, esse é o fator integrante. Ah, professor, eu preferi decorar outra fórmula aqui. O fator integrante, ele é igual a exponencial da integral de p de t dt. Tudo bem, sem problema. Só você colocar essa fórmula e substituir. Tranquilo? Então, esse é o nosso fator integrante. Essa é a nossa função que, multiplicando pela equação diferencial, vamos multiplicar essa função pela equação diferencial. Então, a gente vai ter e elevado a meio de t, que multiplica dy dt, mais meio de e elevado a meio t, que multiplica por y. Isso daqui vai ter que ser igual a a meio de e elevado a meio de t, é elevado a 1/3 de t. Tudo bem? Isso daqui é claramente a derivada de e elevado a meio de t. Então, você pode reagrupar aqui esse produto. Que produto é esse? dt é elevado a meio de t, que multiplica por y. Isso daqui que vai ter que ser igual a meio de e elevado à soma dos expoentes aqui, né? Então, se a gente tem a soma dos expoentes aqui, a gente vai ter t sobre 2 mais t sobre 3, vai ter que ser igual a 6, 3t aqui,
2t, então 5 sobre 6t. Tranquilo? Então a gente vai ter, então, desse lado, e elevado a meio de t, multiplica y, que vai ser igual a integral de meio de e elevado a 5 sobre 6 t dt, mais a constantezinha aqui. Tudo bem? Tranquilo, né? Então agora é só você resolver essa integral, mandar para o outro lado aqui dividindo, então vai ficar y, que vai ser igual a e elevado a menos meio de t, multiplicar a integral de meio e elevado a 5 sextos de t, dt, mais a constante que multiplica e elevado a menos meio de t. Resolvendo a integral, você consegue isolar certinho aqui esse y. Como a gente fez da aula passada, pode repetir o terceiro passo? Terceiro passo. Explica de novo. Tá, calma, vou explicar. Passo 1 é o fácil, né? Passo 2 é para você determinar o fator integrante. No passo 3, você vai multiplicar a equação diferencial toda pelo fator integrante, que no nosso caso aqui é e elevado a meio de t. Então você vai colocar dos dois lados o fator integrante. Se você observar aqui, ó, vou destacar aqui em azul quem é o fator integrante que eu estou multiplicando. Ó, isso aqui é o fator integrante, isso aqui é o fator integrante e esse aqui é o fator integrante. Tá? Se você se lembrar da definição do fator integrante, é ele que consegue te levar desse ponto para esse. Por quê? Porque ele tem como propriedade ser igual à própria a derivada dele ser igual a esse produto. Então, quando você pega aqui esse produto aqui nesse lado, ele é a própria derivada dele, ok? E aí você consegue reagrupar com fator integrante que multiplica a sua variável y. Tranquilo? Não, professor, não está tranquilo. Calma. Vou repetir de novo. Eu pessoalmente acho mais fácil entender com o mir fechado aqui. Essa forma aqui é mais fácil para mim para poder conseguir entender, por exemplo. Porque aqui você consegue saber certinho, ó, esse aqui é o fator integrante, eu estou multiplicando. Então aqui eu tenho um fator integrante que multiplica dy, eu tenho um fator integrante que vai multiplicar esse outro lado. Então aqui o fator integrante multiplicando esse dy, fator integrante multiplicando tudo que está aqui desse lado. Essa substituição aqui, que esse produto verde ele é igual a dy dt, vem da própria definição do que é o fator integrante. O produto dele pela função P vai ser igual à derivada. Então, o produto dele pela função P sendo igual à derivada, eu posso substituir o produto pela função P. Vai ser igual à derivada dele. E é isso que a gente fez aqui. Então, eu tenho esse termo vindo igualzinho para cá. E eu tenho esse termo aqui se tornando isso daqui. Porque, como já foi falado, esse dy dt ele é igual a esse produto fator integrante que multiplica a função P. Tranquilo? E isso daqui você observa que é a derivada do produto, tá? Que produto? O fator integrante que multiplica a função y. Se você pegar isso daqui, d dt de fator integrante que multiplica y,
Isso aqui vai ser mi que multiplica dy dt mais y que multiplica dmi dt. Que é exatamente o que a gente escreveu aqui. Tranquilo? Pronto. Então, se eu tenho essa equação diferencial aqui, é essa equação diferencial que vai me dar a resposta. Tudo bem? Eu sei que tem gente que gosta de resolver cada uma dessas equações passo a passo. Eu, pessoalmente, prefiro assim. Mas tem gente que gosta de... Não, professor, eu preciso ter um passo muito bem determinado. Qual é o passo muito bem determinado aqui? É que você chegou nesse ponto, você sabe quem é G, você sabe quem é mi de T, é só você substituir na expressão que y é igual a 1 sobre o fator integrante, integral do fator integrante que multiplica G, dt, mais constante dividido que multiplica, constante dividido pelo fator integrante. Então, isso daqui é uma outra forma de você chegar no mesmo ponto, tá? Quem é a função g de t? G de t é o termo não homogêneo da equação diferencial. Termo não homogêneo da equação diferencial. Quem é o mi de t? Mi de t aqui é o seu fator integrante, que você achou quando você resolveu essa equação diferencial. O que foi que a gente fez lá no nosso passo a passo? A gente fez exatamente a mesma coisa. A gente já estava com a equação na forma padrão. Segundo, a gente determinou quem é o nosso fator integrante. Então, aqui eu estou com essa equação diferencial para poder descobrir quem é o nosso fator integrante. Usar essa equação diferencial ou usar essa fórmula pronta aqui para cálculo é a mesma coisa, tá? É igual. Então, mi vai ser igual a exponencial da integral da função p dt. Ok? Certo, então, esses dois são similares. Se você fizer a substituição, você vai ter que resolver essa equação diferencial aqui, que lá naquele passo a passo padrão que a gente fez, isso daqui é já a sua equação que você tem d dt de mi que multiplica y, que vai ser igual a mi que multiplica g. Então, essa equação aqui são iguais. Eu só fiz substituir aqui o mi que a gente determinou, exponencial de meio de t, e o g de t, que é informado pela nossa equação diferencial, que é meio e o g de t, que é informado pela nossa equação diferencial, que é g de t igual a meio de e elevado a t sobre 3. Isso daqui é o g, e isso daqui é o mi. Então, aqui é só resolver a equação diferencial. É só você passar para um lado aqui dt, então tudo aqui desse lado vai ter dt, desse lado aqui é só você integrar. Se você tem aqui a derivada disso daqui, você tem a integral, é a mesma coisa que você só apagar aqui. Tudo bem? Maria Clara, Alexander, Maria Eduarda. Se não ficou claro, não tem problema, eu posso repetir, tá? Ok. Como é que você vai conseguir entender melhor isso? Quando você resolver passo a passo. Então, quando você pegar um exercício para você tentar fazer e você for resolvendo ele passo a passo, ok? Por isso que a gente tem essas listas aí que enche o saco de vocês, para vocês estarem exercitando ponto a ponto, porque são vários métodos. E aí, qual o método melhor? Só com alguma experiência de tentar esses métodos é que você vai conseguir identificar, tá bom? Então, vou mandar essa mesma questão como sendo uma das questões da lista, e aí vou colocar mais uma ou duas questões. Esse método é tranquilo para poder resolver, e aí vocês conseguem ir se exercitando, tá? Vou mandar também, vou apontar qual é o ponto, o tópico do livro de vocês, o livro-texto, que vocês têm que dar uma lida para poder ir entendendo. Então, lá ele vai estar com uma riqueza de detalhes muito maior. Aqui eu estou indo bem objetivo ao ponto de qual é o método, qual é a sequência, a receitinha de bolo que você tem que saber
para poder você conseguir resolver por fator integrante. Tranquilo? Então, por hoje é basicamente isso, gente. Vocês têm alguma dúvida?